Hello, my dear friend, aqui é Eduardo Gafa novamente hoje para tirar da sua cabecinha a dúvida de qual pronome usar. Às vezes passa na nossa cabeça his, her, it, its, yours, your, myself, me, mas hoje a gente vai com certeza, definitivamente saber qual pronome usar. Tudo certo? Fica comigo pelos próximos minutos, é sempre rapidinho e o objetivo para que você aprenda isso, nunca mais se confunda ao usar os pronomes, beleza? Começamos então com problemas. Olha aqui, nós temos problemas aqui. Observe essas três perguntinhas para completar. The monkeys are in blá 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 environment. Então os macacos estão no ambiente. Qual é o ambiente? Qual é o pronome que eu usaria aqui? Its environment or their environment? Pensa a respeito, tá? Não precisa responder agora. A gente vai falar logo sobre isso e eu te dar a resposta. Aliás, você vai responder com correção no final. Lá no finalzinho tem a resposta. I was looking at blá 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 in the mirror. I was looking at me or I was looking at myself? Eu estava olhando blá 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 no espelho. E depois, that's a friend from Japan, blá blá blá, name is Tomiko, ok? His or your, ok? Esse é um amigo do Japão, o nome é Tomiko. O que eu usaria aqui? No final você vai saber responder essas três. Se já não sabe, e se já sabe respondê-las, fica comigo, porque então você vai saber muito mais sobre os pronomes. Começamos aqui, ó, tá? Eu vou mostrar para você e decantar essa tabelinha aqui, e você vai entender como estudá-la. Esquece dessa forma como ela está colocada aqui, pelo menos nesse momento a gente vai saber um por um desses pronomezinhos aqui, eu prometo para você. E aí agora é o seguinte, tá? Vem a hora então de você ser generoso, dá o seu likezinho agora para mim, por favor. Também assinar a página caso ainda não tenha se inscrito na página e também ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu crio para você aqui 3 vezes por semana, sempre bem coisas bastante legais que eu tento fazer o meu melhor, tá? Outra coisa, para estudar ou praticar inglês comigo, 988-35-8665, número 48, você dá um WhatsApp ali e a gente conversa imediatamente. Valeu, começamos agora então, tá? Observa aqui como você tem que estudar essa tabelinha. Vamos conhecer primeiro os nomes dos caras, ó. Eu tenho subject, object, adjective, possessive and reflexive. Esses são os nomes deles, dos 5 diferentes que nós temos. Relaxa aí, tá? Tem muito por ver. Agora a gente vai analisar como devemos aprender esses pronomes. É assim, ó. Eu tenho o eu no subject, no pronome que é sujeito. Eu tenho I, eu tenho me no pronome que é object, ou objeto. Eu tenho my, que é o adjetivo possessivo. Eu tenho mine, que é o possessivo, e tenho myself, que é o reflexivo. É nesse sentido horizontal que me interessam os pronomes, e nunca no vertical, porque é assim que tanto provas como o vestibular, ou como o Enem, ou na hora de conversar, ou entender um determinado texto, é assim que você tem que entender e manter. Eu já vou explicar como direitinho, mas vamos passar para os próximos. Depois, nos pronomes sujeito, eu tenho you, depois no objeto eu tenho you, compare as semelhanças e as diferenças. Nos adjetivos possessivos eu tenho your, atenção para a pronúncia, your, nada de your. Depois nos possessivos eu tenho yours, e no reflexivo eu tenho yourself. Ainda, vamos lá mais um pouquinho. No pronome sujeito eu tenho he, que é para ele, né? Então, de novo, né? Eu tenho eu, você e ele, tá? Eu, você e ele. Isso aqui você já sabe, eu sei que você já sabe, mas vamos lá. Eu tenho he para ele, eu tenho him para objeto, eu tenho his para adjetivo possessivo, eu tenho his para possessivo também, exatamente igual, e himself para reflexivo, ok? Sabe por que me interessa saber desses pronomes assim, na horizontal? Porque, por exemplo, num texto ou numa conversa, a gente introduz uma pessoa, usa o pronome he, ou fala o nome do cara Paulo, por exemplo. Lá pelas tantas, a gente ouve na conversa falando o his não sei o que, ou não sei o que, him, e eu tenho que manter a coerência da minha conversa, tá? Lembrando de que esse his ou him refere-se lá àquele cara que foi citado no começo, isso tanto para textos quanto conversas, que foi o tal do Paulo, que é um cara, que é um homem, que é a terceira pessoa do singular. Tudo bem? É por isso que eu falo que é na horizontal que a gente tem que estar atento a esses pronomes. Seguimos falando de she, que é ela, her, que passa a ser o objeto, her também, que é o adjetivo possessivo, hers, que é o possessivo, e herself, que é o reflexivo. Mais um pouquinho, eu tenho it, que é o pronome do animal objeto, você sabe disso. No objeto ele fica, aliás, veja, nos pronomes objetos, tá? Aqui quando falo animal objeto é uma formiga, que eu não sei o sexo, ou uma mesa, por exemplo, tá? Agora, enquanto pronome objeto, eu tenho it novamente. No adjetivo possessivo eu tenho its, depois nós temos its para os possessivos e o itself. Observe semelhanças
semelhanças, semelhanças e diferenças, tá bom? Olha, por isso que a gente se enrola aqui um pouquinho, por causa que tem muita semelhança e muita diferença ao mesmo tempo. Depois nós entramos em nós, we, que passa no objeto a us, que depois vai passar our, do jeito da mesma maneira com que se pronuncia a palavra hora em inglês, our. Depois no possessivo eu tenho ours e ourselves. Observe que de self, que quer dizer auto, certo? Quer dizer auto, auto para eu próprio. Eu tenho selves quando passa no plural, quando entra no plural, selvas, que é o plural de self. Daí temos you, repetindo aqui em cima, exatamente repete a mesma coisa, a exceção do último. Eu tenho you para vocês. You para vocês também no objeto, your, yours e yourselves. Aqui é a única forma que ele é diferente daqui, certo? Nos reflexivos. E para fechar, eu tenho eles para animais, objetos, coisas, pessoas, they. Depois temos them no objeto, fechando a boquinha no M, them. Depois temos their, there, é como se a gente mostrasse lá, there. Depois temos theirs, com Szinho, e para fechar, themselves. Tudo bem? Agora vamos passar exemplos de um por um, começando por aqui, ó, pelos sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Aqueles velhos conhecidos de vocês. Olha só os exemplos. Olha só. Então aqui, para caracterizar que ele é um sujeito, que ele é um subject de uma oração, eu tenho que lembrar o quê? Um sujeito de uma oração é quem conjuga o verbo. Por essa razão, he loves dancing. Tá aqui, ó, tá aqui o sujeito, tá aqui o verbo imediatamente do lado dele, certo? E depois eu tenho o quê? Eu tenho o pronome it, tá? Que é um objeto, certo? Que é usado para animar objeto, para dizer que isso está fechado agora, a loja está fechada agora, por exemplo, it's closed now, tá vendo? Sujeito, verbo do ladinho, tá? E aqui sujeito, verbo do ladinho numa frase que é uma frase negativa, em que eu estou dizendo que eles não falam mandarim, que ela está fechada agora ou que ele ama dançar. Sempre sujeito antecedendo o verbo. No inglês eu não tenho verbos isolados, sozinhos trabalhando. Eu sempre devo ter um sujeito, tá? Via de regra. Tudo certo? Passamos então para a segunda coluna agora, que é a dos objetos. Me, you, him, her, it, us, you, them. Vamos ver como é que a gente usa? Olha só, o objeto por si, ele é objeto dos verbos ou objeto das preposições. Por isso, ele sempre vai estar do lado dos verbos para complementar o sentido dos verbos. Porque quem beija, beija alguém. No caso aqui, a Sandra beijou ele. Quem convida, convida alguém. No caso aqui, eles convidaram a nós para a festa. E quem fala, fala com alguém. No caso aqui, talk to me. Você deveria falar comigo, tá certo? Então, ó, objeto depois dos verbos, diferente do subject, né? Depois dos verbos para dar sentido para eles ou depois das preposições, no caso dos verbos transitivos indiretos, aqui direto e aqui indireto, tudo bem? Por que é indireto mesmo? Porque tem uma preposição intermediando a relação do verbo com o pronome, por isso que ele chama indireto, e aqui não tem, por isso que chama direto, tá claro? Passamos para o próximo agora, para os azulzinhos que são os adjetivos possessivos, adjetivo, ó, adjetivo, essa é a dica, eu tenho my, your, his, her, its, our, your, their, ok? Como é que usa? Vamos ver. Olha só, quando eu falo assim nos adjetivos possessivos, ó, their car is so fancy. De quem é o carro? A quem pertence? De quem possui esse carro? Ah, são eles. Então eu sei que é o carro deles que é muito chique. Their car is so fancy. Agora aqui também, essa filha aqui, essa daughter aqui, de quem que é? Ah, ela é filha dela. Então no inglês você sabe que o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Então tá aqui o substantivo, their car, her daughter, então a filha dela é chamada Sofia, her daughter is called Sofia, e olha aqui esse também interessante, ó, this is an old friend, cuidado aqui que muita gente se atrapalha, se eu vou pensar em português para dizer assim, ó, esse é um velho amigo, seu nome é Tom, eu vou errar, porque seu em inglês é your, seu é your, eu tenho que lembrar sempre, this is an old friend, o nome dele é Tom, se fosse a Maria, o nome dela is Mary, her, então his, dele, her, dela, e aqui que muita gente confunde, tudo claro? Estamos chegando no final, olha agora, vamos para os possessivos, possessive, observa que eles têm 1, 2, 3, 4 S's aqui, tá? Somente possessive, e aqui todos eles vão terminar em S, a exceção do primeiro, então essa é uma dica de você gravar ele para diferenciar dos outros, mas vamos adiante para ver quando usá-los, tá? Atenção aqui, por favor, ó, o possessivo ele é usado assim, ele é uma invenção que criaram para a gente não ficar repetindo palavras. Quer ver? Ó?
Quando eu falo assim, ó, meu carro é verde, my car is green. Tá aqui, ó o adjetivo possessivo aqui, tá? Mas não é o que a gente está vendo. Para não repetir a palavra carro dele, eu vou usar simplesmente um pronome possessivo. His car is white. E embora esse his seja igual ao adjetivo possessivo, eu sei que ele é diferente aqui. Por quê? Porque eu estou usando ele para não repetir a palavra car que foi mencionada anteriormente, tá? Então a gente usa o possessivo para substituir um adjetivo possessivo e um substantivo que foi recentemente citado. Tá aqui, ó, beleza? Então vamos ver aqui um outro exemplo, ó. Esse aqui é muito comum, tá? Na tradução, meu carro é verde, o dele é branco. A gente usa isso em português também. Aqui, ó, o nome dela é Maria. Her name is Maria. What's yours? Para que eu vou falar qual o seu nome se eu posso dizer what's yours? Para que eu vou dizer what's your name? Ser repetitivo, usar um adjetivo possessivo e um substantivo que eu recém mencionei. Por isso, eu faço uso então dos possessivos, aqueles que têm 4 Szinhos. Tá claro isso? E atenção para esse detalhe aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, she's a friend of mine, eu estou dizendo que ela é uma das minhas amigas. Esse uso aqui é bastante comum, tá? Assim como na música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, aquele O' Mine lá, na verdade é um of mine, que o F não é citado. Lá ele fala que ela é uma minha doce criança, Sweet Child O' Mine, minha doce criança. E aqui eu estou fazendo uso idiomático, quase como uma expressão, para dizer que ela é uma das minhas amigas, she's a friend of mine. Portanto, esse uso é diferente do uso aqui de cima, mas ainda assim eu estou fazendo uso de um possessivo. Ficou claro para você? Tomara que sim. Chegamos nos últimos, nos reflexivos em que eu tenho myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Lembro que reflexivo, ele é usado, cuidado agora, para refletir uma ação de você para você mesmo, dele para ele próprio, de nós para nós mesmos, ou deles para eles próprios. Isso que é reflexivo. E somente lembrando disso, eu respondo uma perguntinha que foi feita lá no começo. Vamos ver os exemplos? Observa aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, Tony himself made the whole cake. Tony himself made the whole cake. Esse uso aqui, quando eu coloco um reflexivo do lado da pessoa que pratica a ação, eu estou dizendo que o Tony, ele mesmo, fez o bolo sozinho, ou que o próprio Tony fez o bolo sozinho. Eu estou enfatizando que todo aquele trabalheiro de fazer o bolo, de todo o bolo, whole cake, foi feito pelo Tony. Então eu posso usar um pronome aqui que tem que concordar com o sujeito. Não poderia usar Tony herself nem nada do tipo. Tony himself. O Tony mesmo fez todo o bolo. Tudo bem? Existe um outro uso que é chamado idiomático, que a gente fala assim, ó, she did it all by herself. She did it all by herself. Ela fez tudo sozinha, by herself. Quer dizer, é sinônimo de alone, ou ainda poderia dizer on her own. On her own. By herself, alone or on her own, quer dizer a mesma coisa, quer dizer que ela fez tudo isso sozinha. Então, quando eu usar um reflexivo junto da preposição by, eu estou querendo dizer que uma pessoa fez alguma coisa sozinha, ela própria sozinha. Tudo certo? E para terminar, observa a diferença aqui, ó. I shave myself 3 times a week. Eu me barbeio 3 vezes por semana. Observa que eu usei o pronome possessivo do lado do verbo para falar, para refletir aquele verbo. Ó, quem é que se barbeia? Então, eu próprio, eu me barbeio. Eu barbeio a mim mesmo. Eu não poderia usar I shave me. Não. Eu tenho que dizer I shave myself, porque eu estou refletindo uma ação que eu faço para eu próprio, tá bom? Os 3 tipos de caso, então, de uso do pronome reflexivo, certo? Bom, agora a gente cai aqui, e eu quero ver se você ficou com mais facilidade de resolver essas perguntas. Então, quando eu falo nos macacos, o que você usaria? It's or there? Macacos, atenção! Tá? Tem muita gente que acha que porque o it é o pronome do animal objeto, deveria estar usando o its. Presta atenção. Aqui eu estou me olhando no espelho. O que eu devo usar aqui? Me ou myself? E aqui eu estou apresentando um cara. Esse aqui é o nome de um cara. Tá? O que eu usaria? Esse ou esse? Eu vou dar 3 segundos para você. 1, 2, 3, here we go! Deu certo? Conseguiu! Tomara que você tenha acertado, eu sabia que você ia acertar, e se você não acertou, por favor, tem condição de rever esse vídeo para saber tudo e nunca mais se atrapalhar com isso. Essa é a minha atenção com ele.
Tá legal? Bom, chegamos aqui, ó. Depois dessa classe, dessa aula, os pronomes são para você. Estão para você mais fáceis, estão simplesmente fáceis ou mais difíceis? Responda para mim, por favor, ok? Obrigado pela sua paciência. Thanks so much. I hope I helped you, alright? I love you. God bless you. Bye bye. Now, friend.